Pode ser famoso do mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para acompanhar. E aí depois da morte segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus antes que siga o mal. Por isso não adianta a prece, nem a Ave Maria, e ir aguardar para o último dia a condenação do juízo final. E adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. E que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. Que adianta Deus que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode ser lançado. Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que tem dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado, a salvação não te interessar. Desculpe, não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordem, é o meu dever, a pura verdade a todos falar, a pura verdade a todos falar. A pura verdade a todos falar, a pura verdade a todos falar, a pura verdade a todos falar. Cumprimentos, amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus nesta noite, porque Ele vive e nós podemos crer em dias melhores. Aleluia. Cante comigo, mesmo aí da sua casa, onde você estiver. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, que a paz em Cristo Jesus seja em cada coração, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Já quero agradecer a todos vocês pela oportunidade de entrar em tua casa nessa noite, através dessa transmissão pelos canais da nossa Igreja Assembleia de Deus, da Pregação da Palavra e a DPP. Nós estamos ali na Rua Sal da Terra, número 27. Os nossos cultos, quando tudo voltar ao normal, serão nas terças, quintas e domingos. Às terças e quintas, às 20 horas, das 20 às 21h30. E aos domingos, das 19 horas às 20h30. Amém? Já aguardamos você para nos fazer uma visita. Agora com a nova regra do governo do estado, que estendeu até o dia 18, não é verdade? O afastamento. Nós vamos retornar aos cultos no dia... Eu estou olhando a folhinha ali na parede, amém, irmãos? Por isso que eu estou olhando. No dia 20, não é verdade? No dia 20 de abril. Esse feriado, se não me engano, foi um feriado que foi adiantado, antecipado pelo prefeito. Então eu creio que não são todos que vão viajar, alguns vão trabalhar no dia seguinte, inclusive, e alguns vão ter o feriado porque tiveram que trabalhar e não cumpriram, amém? Então quero convidar você, se nada for mudado pelo governo do estado, no próximo dia 20 de abril, às 20 horas, estaremos com o culto presencial, amém? Amados, quero aproveitar essa oportunidade também e pedir para você, convide seus amigos, se inscreva em nosso canal, nos canais da Igreja e a DPP. Compartilha os vídeos se você foi edificado. Ativa o sininho para você receber as notificações quando nós tivermos um vídeo novo, e praticamente toda semana tem, por causa dos cultos que nós transmitimos ou gravamos ao vivo. Amém, queridos? Que Deus em Cristo possa abençoar a todos. Glória a Deus. Você, meu amigo, que não serve ao Senhor numa igreja evangélica, né? Na verdade, a nossa igreja não é uma igreja evangélica, é uma igreja cristã. É uma igreja que segue a palavra de Cristo. Amém? Uma igreja que tem o credo apostólico. Mas o credo apostólico não precisa ser apóstolo. Amém? Basta seguir o ensinamento que os apóstolos deixaram para a nossa compreensão. Nessa noite eu quero deixar uma palavra para você, através da leitura da Bíblia Sagrada, no livro do Deuteronômio, no capítulo de número 11.
a partir do seu versículo 1. Eu vou ler alguns versículos pulados, não vai ser a leitura total do capítulo, mas para que nós possamos ter um entendimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia em papel, assim como a minha. Hoje eu estou com a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, amém? Bíblia Sagrada, Almeida Corrigida e Fiel. Bíblia essa, cuja edição é de, deixa eu ver aqui, 2013, amém? Edição de 2013, 2011, 2013, ok? Essa Bíblia, ela é editada pela, deixa eu ver aqui, Sociedade Bíblica Trinitariana, ok? Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Amém, meu querido? Então é uma boa Bíblia também, que tem também a intenção de uma leitura mais clara dos textos bíblicos, mais fiel, segundo os próprios editores dizem, a língua original. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Amará, pois, ao Senhor teu Deus, e guardará as suas ordenanças, e os seus estatutos, e os seus juízos, e os seus mandamentos todos os dias. E hoje sabereis que falo não com vossos filhos, que o não sabem e não viram a instrução do Senhor vosso Deus, a sua grandeza, a sua mão forte e o seu braço estendido, nem tampouco os seus sinais, nem os seus feitos, que fez no meio do Egito, a Faraó, rei do Egito, e a toda a sua terra. Pulando para o versículo de número 7. Porquanto os vossos olhos são os que viram toda a grande obra que fez o Senhor. Guardai-vos, pois, todos os mandamentos que vos ordeno hoje, para que sejais fortes, e entrei e ocupei a terra que passais a possuir, e para que prolonguei os dias na terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais, à sua descendência, terra que mana leite e mel. Partindo para o versículo 26 do mesmo capítulo 11. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Amém? Glória a Deus. Senhor, eu quero te agradecer esta noite, Papai amado, por esta oportunidade de falar com os teus servos, Senhor, através da tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Abra os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor amado, para ouvir, Senhor amado, e entender aquilo que o Senhor tem a dizer para nós nesta noite, Senhor. Usa-me, Pai, como instrumento da tua palavra, Senhor amado, para que os teus servos possam entender e compreender os teus caminhos, Papai. Que o teu Espírito Santo, Senhor amado, possa nos conduzir, Papai, e que nós possamos ser instrumento da tua palavra nessa noite. É o que eu te peço e já te agradeço, no nome santo e agradável de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nota só um detalhe. No capítulo 10 do livro do Deuteronômio, Deus, ele dá a Moisés a segunda tábua das leis. Lembrando que a primeira tábua das leis, Moisés desce do monte e vê o povo adorando um bezerro de ouro, e Moisés, irado, ele quebra a tábua da lei. Então Deus, na sua misericórdia, não destruiu Moisés, entendeu aquele momento de Moisés e dá-lhe uma segunda tábua, com os mesmos mandamentos, os mesmos escritos, não é verdade? Então Moisés agora leva ao povo e começa a ler para o povo os mandamentos de Deus. No capítulo 11,
continuando as instruções do Senhor, ele fala diretamente com o próprio povo, o povo de Israel. Aquele povo que ele separou para ele, aquele povo que através de Abrão, né, desde Abrão, Deus vem fazendo crescer, não é verdade? Por exemplo, irmãos, quando o povo, nós lembrarmos isso, vai para o Egito, são 70 pessoas. A Bíblia, a história nos conta que são 70 pessoas. E agora, o próprio Senhor diz a esse povo que ele fez esse povo florescer como muitíssimo, como areia da praia. Não é verdade? Então aquele povo de 70 pessoas que eu creio que muitas famílias, né, compreendendo desde os pais, desde os avós, até os netos, bisnetos, talvez tataraneto, possa existir famílias que tenham até mais pessoas que isso, até mais que 70 pessoas. Não é verdade? E muitas vezes moram na mesma rua, no mesmo bairro, ali, um próximo do outro. Então imagine que o povo sai do Egito entra no Egito com 70 pessoas. Vão morar numa terra ali, né, onde José separa para ele, e ali eles ficam 400 anos, da qual uma boa parte desse tempo é em cativeiro, porque nasce um novo faraó que não conhece o povo de Israel, não conheceu a Deus como o faraó passado, e Deus então é obrigado a tirar esse povo com um braço forte ali do Egito. E Deus então ali faz vários sinais e maravilhas, né? Inclusive as 10 pragas do Egito, inclusive a praga da morte, não é verdade? E o povo sai então ali debaixo da potente mão de Deus. Agora o povo está caminhando debaixo da promessa que Deus fez a Abrão, de uma terra que mana leite e mel. Só que, irmãos, veja só, esse povo até então, até esse instante, esse povo ele está como um povo que não tem culpa de nada, vamos colocar assim. Porque é um povo que veio para o Egito, ficou no Egito muitos anos, né? Séculos no Egito, e agora sai dali, irmãos, e possivelmente esse povo não tenha cometido nenhuma maldade. Mas Deus, ele sonda o coração do homem. Deus não vê só a aparência, ele sonda o coração. E Deus, já antecipando as coisas que iriam acontecer, instrui então esse povo, dizendo para esse povo: olha, eu dei para vocês algumas leis e mandamentos, e a única coisa que eu quero de você é que você obedeça aquilo que eu determinei, que você proceda da maneira como eu determinei. E Deus diz mais a esse povo: eu não estou falando com seus filhos, que ainda nem nasceram ou ainda nem viram o que eu fiz antes deles nascerem. Eu estou falando com vocês, para esse momento, porque vocês estão prestes a herdar a terra prometida. Então obedeçam meus mandamentos, para que vocês sejam prósperos, para que vocês possam ser edificados, para que o próprio Deus possa dominar sobre vocês, guardar vocês. Alguns versículos que eu pulei, mas eu queria que depois você lesse com mais atenção. Você vai ver que os versículos Deus fala isso: se vocês forem obedientes, eu vou te livrar dos povos. Eu vou dar para vocês a terra deles, vocês vão conquistar, vocês vão crescer, vocês vão ser um povo maravilhosamente grande, porque essa promessa foi a promessa que eu fiz a Abrão. E Deus então, a um certo momento, olha para esse povo e fala: ó, eu estou colocando hoje diante de vocês a bênção e a maldição. Olha só, irmãos, presta bem atenção. Esse Deus que todos falam que é um Deus de amor, é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Mas também é um Deus que determina a bênção e determina a maldição. É um Deus que faz viver, mas também faz morrer. É um Deus que dá vida, é um Deus que tira a vida. Ele é soberano, irmãos, em tudo que ele faz. E tudo que ele faz, irmãos, pode não ser bom para nós, mas para ele é bom. Então, queridos, nós precisamos prestar atenção nesses detalhes, e alguns dizem assim: olha, isso foi no Antigo Testamento, foi para o povo de Israel. Hoje nós vivemos na graça, hoje nós vivemos pelo amor de Cristo. É verdade, irmãos, é verdade. Mas uma coisa que Deus não abre mão
é a obediência. Aleluia. Disso Deus não abre mão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus então fala para esse povo aqui, ó, no capítulo 11, no versículo lá de número 26, ele coloca assim, ó, eu coloco hoje diante de ti a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprires os mandamentos que o Senhor ordena. E eu quero continuar mais um pedacinho da leitura que diz assim, ó, no 29, Deuteronômio 11, 29. E será que quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que vai possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Então Deus está dizendo para esse próprio povo, olha, o lugar onde eu vou colocar você é um lugar que vai ser determinado ali a bênção. E o lugar dos seus inimigos, você profere maldição contra aquele lugar. Porque eu, Senhor, vou colocar vocês também na terra deles. Vou dar a vocês também a terra deles. E aí, irmãos, independente desse povo ter sido um povo separado e escolhido, um povo diferente do povo que nós, gentios, somos, Deus tem determinado para nossas vidas também a obediência. O próprio Senhor Jesus, ele nos disse, a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, tudo que pedires, o Pai vos concederá. Tem sido pregado hoje, nas igrejas, pelos grandes pregadores, a fé. Você conquista tudo pela fé. Você precisa ter fé. Você precisa exercitar a sua fé. Porém, Deus diz, você precisa ter obediência. Eu sei que no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, está dizendo lá que sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o que significa sem essa fé é possível agradar a Deus? A fé de que Deus realmente ele quer obediência de nós. A fé de que não basta apenas eu acreditar num carro zero, num bom emprego e eu vou obter. Não, não é esse tipo de fé. Esse tipo de fé é um tipo de fé material. Um tipo de fé que projeta o povo de Deus para coisas desse tempo, para coisas dessa terra. A fé que Deus requer de nós é a fé de que verdadeiramente Ele escolheu um povo, separou um povo para Ele, e este povo que depois desobedeceu a Deus e por isso viveu essa maldição que Deus fala para ele, perdeu sua terra, se espalhou por todo o mundo. E se nós formos, irmãos, trazer a história do povo judeu, que é o povo de Deus, nós vamos ver uma história trágica, porque muitos conhecem somente o Holocausto, muitos conhecem somente os 6 milhões, a história dos 6 milhões de judeus que foram dizimados por Hitler na Segunda Guerra. Mas a história dos judeus, irmãos, ela vai além disso. Depois da guerra, ainda houveram tantos massacres. Antes que a Segunda Guerra acontecesse, irmãos, ainda houve muitas situações em que o povo espalhado pelo mundo, perdendo seu território, em outros locais, ele foi sofreu preconceito de raça, preconceito de religião. Um povo que sempre foi atacado. Hoje nós vemos isso em vários locais, são muçulmanos atacando sinagogas judaicas. Nós vemos, por exemplo, pessoas matando outros porque são judeus. Irmãos, é triste a situação desse povo. Um povo escolhido pelo Senhor. Um povo separado pelo Senhor. Um povo que, se nós formos analisar a situação, deveria ser guardado por Deus e não sofrer nada. Não sofrer nenhuma intenção maldosa de ninguém. Mas além do que nós sabemos que o diabo investe muito na destruição do povo de Deus, e levou esse povo à desobediência a Deus, e por isso esse povo tem sofrido.
Mas veja só que abertura que Deus fez na história. Trazendo seu Filho Jesus Cristo, que fez um sacrifício por esse povo, e não só por ele, também por aqueles que não faziam parte desse povo. Então Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. E morrendo na cruz, ele rasga o véu daquele templo onde era feito o cerimonial dos sacerdotes, quando ele entrava no Santo dos Santos e ali tinha a arca do concerto. E ele ali oferecia sacrifícios a Deus e somente um poderia entrar, somente o sumo sacerdote. E Paulo nos fala que Jesus, o nosso sumo sacerdote, entrando uma só vez no Santo dos Santos, ofereceu um sacrifício agradável, único e aceitável a Deus. Não existe mais sacrifícios. Não precisamos mais oferecer sacrifícios a Deus. E hoje nós vemos muito dizer para você assim, ó, faz um sacrifício diante de Deus. Faz um sacrifício diante de Deus. Mas Deus recebeu o sacrifício perfeito e agradável de Jesus. E a única coisa que Deus requer de nós hoje, irmãos, não é sacrifício, é obediência. A única coisa que Deus requer de nós hoje é que nós possamos seguir os seus caminhos, seguir os seus preceitos, obedecer os seus mandamentos. Jesus, na sua última ceia, quando ele comemora a última Páscoa, quando ele ali está comendo o pão ázimos, com as frutas amargas e o cordeiro, ele deixa tudo isso de lado, irmãos, e pega um copo de suco de uva e um pão, e ali ele fala, eu dou um novo concerto para vocês, um novo mandamento. E nesse novo mandamento ele diz que amai ao Senhor, vosso Deus, acima de todas as coisas. E olhe como nós começamos a ler esse capítulo aqui de Deuteronômio. Amará, pois, o Senhor teu Deus, capítulo 11, versículo 1, e guardará as suas ordenanças e os seus estatutos, os seus juízos, os seus mandamentos, todos os dias. Então, desde aquela época, Deus ele já exige uma obediência pura, sincera, singular. Ele não divide a glória dele com ninguém. Hoje nós estamos, irmãos amados, seguindo a doutrinas humanas. Homens que vêm e pregam coisas que não está contida na palavra de Deus. E nós então nos afeiçoamos com essas pessoas. Nós acabamos, amados irmãos, fazendo segundo a direção desses homens e não segundo a direção de Deus. Por isso que existe uma importância grande de nós lermos a Bíblia, a palavra de Deus, meditarmos nessa palavra, estudarmos essa palavra, buscarmos em oração a direção de Deus para que nós possamos entender essa palavra. Porque nesta palavra está os termos de obediência a Deus, aquilo que Deus ordenou e determinou para a nossa vida. Quando Jesus faz um sacrifício perfeito, irmãos, derramando seu sangue na cruz do Calvário por amor de muitos, ali o véu do templo se rasga de cima a embaixo. E agora o acesso à presença de Deus não é mais feito por sacerdotes anos a anos, um deixando o legado para outro, uma dinastia familiar, vamos dizer assim, mas agora através do único sacerdote, do único sumo sacerdote, o sacerdote de todos os sacerdotes, Jesus Cristo. É através dele que nós temos acesso livre à presença de Deus. Por isso que quando oramos em nome de Cristo, colocando as nossas causas para que Jesus possa diante do Pai ser o nosso advogado, ser responsável pelas nossas causas, é assim que nós conquistamos. Mas quando Jesus olha para nós e vê que nós estamos em desobediência aos seus preceitos, aos seus mandamentos, aquilo que ele deixou, ele não tem como interceder por nós diante de Deus. Então nós ficamos aqui, irmãos, achando que ele nos abandonou, achando que as palavras que ele
escreveu, que ele deixou, não conseguimos olhar para dentro de nós mesmos, meus irmãos, e fazer uma análise, fazer um meia-culpa, e perceber como nós estamos andando diante de Deus. Se aquilo que estamos fazendo tem agradado a Deus. Se o nosso caminhar tem sido um caminhar segundo a vontade de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm lutado muito por conquistas, e conquistas materiais. As orações, irmãos, que têm sido feitas nos montes, têm sido para buscar um poder apenas para mostrar dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de um lugar de culto. Temos recebido profecias e mais profecias e mais profecias, e muitas vezes não tem se cumprido, irmãos, porque a profecia, ainda que seja verdadeira, nós não temos dado respaldo para que Deus cumpra em nossa vida aquilo que Ele promete para nós. Amados, as promessas de Deus em nossa vida, elas nunca irão deixar de existir. E elas serão cumpridas a partir do momento, como diz aqui, que nós tivermos obediência a Deus. Porque se não obedecermos, Deus não cumprirá aquilo que Ele promete em nossas vidas. E essa mensagem eu quero deixar hoje, irmãos, aos nossos corações. Que nós possamos entender, que nós possamos compreender aquilo que Deus tem determinado para nós. Jesus, ele andou por aquelas regiões da Judéia, Galiléia, do Meio Oriente, pregando, trazendo o reino até nós, dizendo para nós que verdadeiramente existe uma oportunidade aberta para que nós possamos viver uma vida diferente dessa que vivemos hoje. Uma vida onde as perspectivas, irmãos, são poucas e não são boas. Um mundo totalmente destruído pelo homem. Um mundo em que, amando o homem, é capaz de acabar com rios, destruir florestas, poluir o próprio céu, abrir uma camada de ozônio, irmãos, olha só isso. Abrir o céu para que a camada de ozônio possa prejudicar o próprio ser humano. O que Deus fez perfeito, a mão do homem consegue destruir. E eu pergunto para você, isso é o viver em obediência? Jesus deixou para nós um legado dizendo, olha, ide, pregai o evangelho a todas as criaturas. Aquele que crer e for batizado será salvo. E nós temos pregado a palavra de Deus para que as pessoas possam verdadeiramente serem tocadas pelo Espírito Santo, deixarem os seus maus caminhos, se converterem a esse evangelho puro e genuíno de Jesus Cristo e assim obter a sua salvação. Como é que nós temos nos conduzido, irmãos, diante de Deus? Então que nesse dia, querido, você possa meditar nessas palavras. E não se esqueça que eu estou dentro dessa palavra, vivendo esta palavra. Faço parte desse mesmo povo a quem Deus chama atenção, requerendo obediência. Faço parte desse mesmo povo que precisa deixar de lado os pecados, os maus pensamentos, as atitudes ruins. Eu faço parte desse povo que precisa ter como foco a palavra genuína de Deus, que precisa ter como foco obedecer às ordenanças, os mandamentos de Deus. Aqueles que Ele coloca para nós como deixar de lado a vida pregressa, o pecado, reconhecer a Cristo como seu único e suficiente Salvador, amar somente a Deus sobre todas as coisas, irmão. E hoje, infelizmente, algumas pessoas idolatram cantores, idolatram pastores. Muitas vezes falam dos irmãos católicos que adoram imagens, mas idolatram figuras. Colocam nas igrejas símbolos que hoje não têm mais validade. E ali aquele símbolo acaba tendo um poder, mesmo que se fale que não tem, mas se não tem, então para que colocar ali? Se nós temos um evangelho pregado, ensinado pelos apóstolos,
para que possamos conduzir a nossa vida diante da vontade de Deus. Oh, queridos, eu me lembro de Davi, quando ele comete um pecado ali com Batseba. Então ele, repreendido pelo profeta, ele se prostra diante de Deus e começa a orar. E ali ele escreve o Salmo 51, ele clama a Deus: não retire de mim o teu espírito. Coloca em mim um coração novo, um coração disposto a obedecer, um coração que olhe para ti como o único e verdadeiro Deus. Um coração que acorde de manhã já pensando em como não errar para não entristecer a Deus. É dessa maneira que precisamos viver, queridos. É desse jeito que precisamos pensar. Nós temos que dormir a palavra, temos que acordar a palavra, temos que viver a palavra, temos que pregar a palavra, temos que buscar a palavra, temos que obedecer. É isso que Deus requer de nós. Então que nessa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, essa simples palavra, aonde não existe nenhuma profundidade, não existe nenhuma filosofia, não existe nenhuma vontade de mudar a sua mente para coisas que nós não entendemos, mas que fala simplesmente do desejo e da vontade de Deus para nossas vidas. Que essa palavra possa tocar no teu coração, que essa palavra possa vir de encontro talvez aos seus anseios, que essa palavra possa mudar a sua forma de pensar e a sua forma de viver Deus. E que verdadeiramente, quando tivermos a oportunidade de voltar a nos encontrar no lugar de culto, de voltarmos a poder abrir as igrejas para que o povo de Deus possa vir e adorar ao Senhor, assim como foi com o povo naquele tempo onde havia um chamado, uma conclamação ao povo para vir a Jerusalém e adorar. Hoje nós sabemos que não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas Deus procura verdadeiros adoradores. E assim, quando nós tivemos oportunidade de reabrir a casa do lugar de adoração ao Senhor, eu não digo que seja a casa de Deus, mas o lugar de adoração a Deus, nós possamos nos encontrar como verdadeiros adoradores, em obediência a Deus, e prestar a Ele um culto racional, e prestar a Ele um culto verdadeiro, aonde o coração do Senhor se alegre, aonde o coração do Senhor possa se abrir a nosso respeito, aonde Deus possa olhar para nós e dizer: ali estão verdadeiros adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Queridos, em nome de Jesus nesta manhã, que os irmãos possam, em nome de Jesus nesta noite, que os irmãos possam receber essa palavra com alegria em vossos corações, e que Deus em Cristo vos abençoe e vos dê uma semana de graça, ainda que haja dificuldades em nossos caminhos. O que vai obter para nós a resposta de Deus é a nossa obediência a Deus, dia após dia. Amém? Fiquem com Deus. Na próxima terça-feira, às 20 horas, estaremos transmitindo um estudo, a continuação, e na quinta-feira também teremos uma palavra de Deus para a sua vida. E que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus seja em cada coração. Uma palavra abençoada, ministrada aos nossos corações. E agora vamos fazer um instante de oração para o término do nosso culto. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai querido e amado, eu te agradeço, Pai querido, por esta palavra, Senhor, que foi ministrada, Pai querido e amado, aos nossos corações. Pai querido e amado, que o Senhor venha nos abençoar, nos guiar,
e nos conduzir, Pai querido. Senhor, nesta semana, Pai querido e amado, que se inicia, Pai querido. E que tudo, Pai querido e amado, seja conforme o teu querer e a tua vontade, Pai. E tudo o que fizermos, Pai querido, Senhor, nesta semana, Pai querido, que seja para glorificar o teu santo nome, Pai querido. Senhor, visita, Pai querido e amado, Senhor, todos aqueles, Pai querido, Senhor, que estão necessitados, que estão, Pai querido e amado, precisando, Senhor, Pai querido, de uma providência, Pai querido e amado. Senhor, cuida, Pai querido e amado, da tua igreja. Cuida, Pai querido e amado, de nós. E que tudo seja, Pai querido, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos e que todos digam amém e amém, Jesus. Meus irmãos, uma boa semana e que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem todos na paz, um grande abraço e até terça-feira no culto de ensino. Um forte abraço e Deus abençoe.